Direito civil, contratos. Formação e conclusão dos contratos. Nós vamos ter as etapas, que são a etapa de negociação, a etapa de proposta, que é a policitação, e, por último, a aceitação, referente à formação do contrato. Nós temos o contrato consensual e o contrato real. O contrato real, ele depende da entrega da coisa. Temos ainda a figura do contrato preliminar. O contrato preliminar é aquele que obriga a celebrar o contrato definitivo. Ele deve conter todos os requisitos essenciais, conforme reza o artigo 462 do Código Civil. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, ele deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Isso mesmo, no artigo 462. Por fim, nós vamos falar também referente à responsabilidade civil contratual. A responsabilidade civil contratual, ela decorre do inadimplemento ou até mesmo da mora. A responsabilidade civil, ela é regida pelos artigos 389 até o 420 do Código Civil. Além disso, a responsabilidade civil contratual pode haver a cláusula penal. Lá no artigo 389 do Código Civil, reza sobre o inadimplemento das obrigações e suas disposições gerais. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, seguindo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Naqueles contratos chamados contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e também pelo dolo, aquele quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. O devedor, ele não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, se houver por eles responsabilizado. O caso fortuito ou até mesmo a força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou até mesmo impedir. Em relação à mora, considera-se em mora aquele devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou até mesmo a convenção estabelecer. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros
e atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e ainda honorários de advogado. Se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir satisfação das perdas e danos. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui pleno direito em mora o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante a interpelação judicial ou extrajudicial. Naquelas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. O devedor em mora, ele responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte no caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade de conservação da coisa e obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Temos também a situação que purga-se a mora por parte do devedor, oferecendo este a prestação, mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. E segundo, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se os efeitos da mora até a mesma data. Lá no capítulo 3, ele tratou das perdas e danos. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além de que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Agora, referente às perdas e danos naquelas obrigações de pagamento em dinheiro, elas serão pagas com a atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Caso seja provado os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização complementar. Referente à contagem, conta-se os juros de mora desde aquela citação inicial.
Já referente aos juros legais, quando os juros moratórios não forem convencionados ou se forem sem taxa estipulada, ou até mesmo quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Ainda que se não alegue em juízo, ainda que se não alegue o prejuízo, é obrigatório o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Por fim, nós temos o instituto lá da cláusula penal no capítulo 5 do artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou até em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com desempenho da obrigação principal. O valor da cominação